Nós vamos conversar agora com o professor Ricardo Rochman, coordenador do curso de mestrado profissional em Economia e Finanças da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. É um profissional que tem muita pesquisa na área de finanças e ele vai tentar nos explicar o que é a teoria das finanças, como é que isso pode nos ajudar a avaliar uma empresa, avaliar os nossos investimentos, como é que a gente pode avaliar o risco e diversos assuntos importantes da teoria das finanças. Professor Rochman, obrigado por ter nos recebido, por ter contribuído aqui com o nosso ciclo de entrevistas. E eu vou começar já com uma pergunta bastante ampla e que define um pouco do papel da academia na sociedade, nos mercados. O que é a teoria das finanças? O que ela aborda? Muito bom. Primeiro, obrigado por poder participar, contribuir. Vamos primeiro entender que quando surge uma teoria, ela surge para tentar nos ajudar a explicar algo, algum evento que está acontecendo no mundo, na economia, no mercado, e que a gente não tem uma resposta ainda muito clara. E justamente em busca dessas respostas é que se desenvolvem as teorias. Então a teoria de finanças vem justamente nos ajudar a explicar coisas como que as empresas, as pessoas, os governos tomam suas decisões financeiras. Aí nós podemos classificar, nós temos 3 grandes decisões financeiras para abordar. A decisão de investimento, ou seja, onde nós vamos investir nossos recursos, ou onde as empresas vão investir os seus recursos. A decisão de financiamento, que é como as empresas, as pessoas vão captar recursos para realizar justamente seus investimentos. E, finalmente, o que nós chamamos de decisão de dividendos, que é para dizer o que nós fazemos com aquele lucro, com o resultado, com o ganho que nós temos proveniente das nossas operações. E a ideia da teoria de finanças, abordando essas 3 grandes decisões financeiras, investimentos, financiamentos e dividendos, é desenvolver modelos, fórmulas, caminhos para nós tomarmos a melhor decisão possível, seja uma empresa, seja uma pessoa. Então esse é o objetivo e o papel da teoria das finanças. De certa maneira, se a gente utilizar a teoria das finanças, a gente vai conseguir entender por que uma empresa está tomando uma decisão, por que uma pessoa está tomando uma decisão. Perfeitamente. Nós vamos entender por que uma empresa vai buscar recursos na Bolsa de Valores ao invés de tomar dinheiro emprestado no mercado financeiro. Ou por que nós devemos tomar uma decisão de investimento baseado no custo de capital, ao invés de simplesmente olhar o quanto de lucro nós estamos tendo naquele investimento. Professor, fala-se muito em valuation, uma palavra bonita. Ela é importante, não é? Por que é importante? No que ela é utilizada para que os investidores ou as empresas tomem suas decisões? Muito bom. Valuation é uma palavra, inclusive, que está muito na moda. O valuation é basicamente a avaliação de empresas. Esse é o grande uso do valuation dentro do mercado. E por que o valuation está muito na moda? Porque nós temos uma série de instrumentos financeiros, como ações. O valuation se usa, por exemplo, até para títulos de renda fixa, como debentures e outros. E o valuation é usado para nós entendermos como que a empresa ganha dinheiro. Afinal, o valor de uma empresa deve ser relacionado diretamente com o quanto de resultado ela gera. Nós relacionamos também o valuation com variáveis macroeconômicas. Então, um efeito que nós vamos perceber agora em função da mudança da política econômica, que está reduzindo os juros de mercado, a Selic, um maior valor das empresas. Então, o valuation é justamente um desses modelos criados pela teoria de finanças para ajudar a nós definirmos quanto que vale uma empresa e quanto que vale os títulos provenientes dessa empresa, como ações, debentures e outros. Ou seja, disse uma coisa está cara ou se está barata. Basicamente isso. Então, cada um faz o seu valuation, uns vão achar que aquela empresa, aquela ação está mais cara, outros, dadas as premissas que eles vão fazer, vão achar que aquela ação está mais barata. E é aí que o mercado vai começar a se mexer, alguns comprando, outros vendendo. Ninguém tem o mesmo modelo e isso faz o mercado... Exatamente. Ainda bem, né?
Ninguém tem o mesmo modelo, então é isso que vai fazer com que alguns discordem, alguns concordem, vão concordar talvez não no mesmo valor, mas na mesma direção ou a intensidade daquele valor, e aí vão começar a ter negócios dentro do mercado. E dentro do valuation existem vários métodos que foram criados. E aí as pessoas vão optar, dependendo da empresa, da situação que se envolve, ou mais um modelo, ou menos outros e assim por diante. Bom, professor, os mercados financeiros e de capitais, eles cumprem alguma função na tomada de decisão das pessoas, das famílias, do investidor no dia a dia? Muito. Os mercados financeiros são essenciais para a tomada de decisão das pessoas, para o seu planejamento futuro. E isso é uma coisa até que nós mesmos na academia sempre advogamos, é que o mercado financeiro sempre esteja progredindo, avançando. Nós precisamos ter um mercado financeiro grande, forte, estável, com boas regras, uma boa regulamentação, e isso só vai beneficiar as pessoas, os investidores, sejam de pequeno, médio porte, ou de varejo, atacado, private, e, consequentemente, vai beneficiar as próprias empresas. Então, quanto mais títulos o mercado tiver com diferentes perfis de risco e retorno, mais escolhas as pessoas vão ter para fazer seus investimentos e montar suas carteiras, sejam elas de curto, médio e longo prazo, para atingir seus objetivos pessoais, sejam eles comprar um carro, fazer uma viagem para o exterior, ou sejam mais de longo prazo, investir para adquirir um imóvel, o famoso sonho da casa própria, ou para aposentar, justamente porque nos dias de hoje, com toda essa história, reforma da Previdência, se você não usar o mercado financeiro e usar a seu favor, você vai sofrer numa época que deveria estar aproveitando muito mais a vida, ou desempenhando, vamos dizer, novos projetos, tomando novos rumos na sua vida pessoal. Quando é que o mercado financeiro atua para tornar a vida das pessoas e das famílias um pouco pior? O mercado financeiro, ele atua para piorar a vida das pessoas quando ele fica muito complexo, muito complicado para os investidores. Então, uma coisa que o mercado financeiro deveria se preocupar muito é facilitar a vida dos investidores, facilitar da forma de simplificar o entendimento dos produtos que estão sendo lançados, qual o retorno, o risco de cada um, o que impacta cada um desses, vamos dizer, dessas rentabilidades, desses riscos que serão tomados. A própria linguagem muitas vezes é muito técnica e o investidor não entende o que ele está fazendo. O mercado também muitas vezes piora a vida quando ele não entende quais são os planos daquela pessoa. Então se fala muito hoje em dia da tal do suitability, ou da adequação do investidor àquele investimento. E é importante justamente a empresa que está dando assessoria e assim como o próprio investidor entender como funciona o mercado justamente para que ele saiba investir nas coisas corretas para atingir os seus objetivos de vida. Tem um produto adequado para cada perfil de investimento. Exatamente. Uma coisa que se fala muito, e eu gostaria de tentar abordar isso agora, é em relação aos riscos. Os riscos são importantes e por que eles são importantes? Muito bom. Nós temos em finanças a máxima que risco e retorno andam juntos. Ou em outras palavras, se nós queremos ganhar mais, nós vamos ter que correr mais riscos. Risco quer dizer que tem possibilidade de perda ou tem possibilidade de você não atingir o seu objetivo. E é por isso que nós temos que olhar os riscos. O importante é entender que existem vários tipos de riscos. Então, temos o risco de mercado, que vem a oscilação, por exemplo, proveniente das mudanças macroeconômicas que nós estamos vendo acontecendo. Tem riscos que são mais próximos das empresas, como os riscos de crédito, que é o famoso calote ou default, que muita gente nos dias de hoje, por causa da crise, está
percebendo, olho, está claro. presenciando esse calote. E é por isso que é importante entender cada um dos riscos que estão aí. Também não precisa se assustar com os riscos. Se nós formos parar para pensar, nós já estamos correndo risco desde o momento que nós levantamos da cama. Exatamente. E até se ficamos muito tempo na cama, estamos correndo risco até dos músculos atrofiarem. Com certeza. Então, correr risco é uma coisa normal. Então, mas a gente tem que conhecer quais são os riscos que estão ali, qual o nível de risco que nós estamos dispostos a correr. Então, se uma pessoa tem muito medo de risco de crédito, investir mais em títulos do governo, por exemplo. Se a pessoa não está muito preocupada com a oscilação do mercado de ações, pode investir tranquilamente no mercado de ações. Então, ou procurar algumas ações mais estáveis do que outra. Talvez entender até melhor o mercado. Exatamente. Um dos papéis da teoria das finanças, com certeza, é tentar identificar os riscos, quantificá-los e talvez ajudar o investidor a trabalhar com eles. Perfeitamente. E a teoria de finanças, inclusive, desenvolve modelos para ajudar a gestão dos riscos. Então, como nós temos vários tipos de riscos e vários apetites por risco que cada investidor tem ou cada poupador tem, nós podemos gerenciá-los. Alguns riscos contribuem favoravelmente na hora que nós formamos uma carteira. Tanto que a recomendação geral pela própria moderna teoria de finanças é o investidor formar carteiras, ao invés de investir ou concentrar tudo em um determinado ativo. E formando essas carteiras, nós podemos usar os riscos a nosso favor, ou seja, reduzindo o risco total dessa carteira. Então, essa importância de nós estarmos de olho nos riscos. Perfeito. Olhando o cenário hoje, olhando as bolsas lá fora, a gente vê os analistas, a imprensa falando que a Bolsa de Nova York está nos patamares mais elevados, o Ibovespa está num dos patamares mais elevados, está muito próximo do seu máximo histórico, que é lá por volta de 73 mil pontos, e tem muita gente dizendo que elas estão superavaliadas, que pode ser que exista uma bolha. É verdade isso? Há uma bolha ou não? Há espaço para as ações se valorizarem mais ainda? Não, eu acho que no momento nós não temos nenhum indício de bolha. Se nós pararmos e analisarmos, em 2008 a Bolsa atingiu o seu índice mais alto, os 73 mil pontos, que foi antes da crise de 2008 estourar de vez. Se nós pensarmos em toda a inflação que nós tivemos nesses últimos quase 10 anos, sobre aqueles 73 mil pontos, nós vamos ver que ainda tem espaço para a Bolsa se locomover. Além do mais, nós podemos ver que o perfil das ações hoje é totalmente diferente do perfil das ações que nós tínhamos em 2008, quando a Bolsa atingiu seu pico. Então, é um outro mercado hoje, então tem outras possibilidades, o nosso mercado está ainda em constante transformação, não só o nosso mercado, mas até o mercado internacional. Nós estamos vendo todo esse boom de empresas de tecnologia, uma nova economia surgindo, padrões de consumo. Então, hoje em dia, as novas gerações não pensam tanto em adquirir carro, mas pensam mais em compartilhar os automóveis. Isso vale para imóveis. Então, nós vamos ver justamente algumas empresas que estão se adiantando às demais e vão ter uma valorização maior, e outras que vão ficar estagnadas ou vão valorizar muito menos. Mudando. O perfil está mudando. Então é hora de olhar um pouco o valuation do negócio cada vez mais. Perfeitamente. Tem que olhar negócio, analisar o valuation dele. Na hora de olhar um valuation, sempre olhar para o futuro. Então, olhar para o passado e dizer simplesmente a bolsa está superavaliada ou subavaliada, é como a análise que a gente fez rapidamente agora. Se pegar os 73 mil pontos e colocar a inflação, nós vamos... Teve toda a inflação. Teve toda a inflação no período. E a taxa de juros caiu também, um evento importante. A taxa de juros está caindo, então tem reformas andando, o Brasil não é mais o mesmo, a França está se atualizando, os Estados Unidos está passando um momento de transformação também. Então, eu não diria que nós estamos ainda num momento, nem numa bolha, não tem nada que indique que nós temos uma bolha, e nem que nós estamos, vamos dizer, num valor excessivo ou muito alto.
Ou seja, o investidor vai ter que ter um trabalho para encontrar as boas oportunidades e vai conseguir encontrá-las. E isso sempre. E por fim, você falou em reformas, já tinha citado isso antes, a nossa previdência, como em qualquer lugar do mundo, ela está se esgotando. Hoje o tempo para se aposentar tem que ser esticado porque as pessoas vivem mais, nós temos menos recursos disponíveis para financiar a previdência privada, então cabe às pessoas, ao cidadão comum, fazer a sua própria poupança. Como é que as finanças, como é que o seu trabalho, o trabalho da academia pode nos ajudar nesse sentido? Muito bem. A questão da Previdência é uma questão muito séria, porque a própria Previdência oficial ela está sem recursos, ela está deficitária e provavelmente vai continuar deficitária durante muito tempo. Ou seja, aquela pessoa que está pensando em se aposentar e viver somente da Previdência Oficial, eu sinto muito, vai sofrer no futuro. Então, todos têm que pensar já em montar a sua carteira auxiliar ou complementar, seja através de produtos de previdência tradicionais, PGBLs, VGBLs, ou montando a sua própria carteira de ações, renda fixa, ou até em alguns casos, alguns têm acesso a fundos de pensão das empresas. Mas a própria mudança de perfil, ou melhor, da vida das pessoas, também está criando uma transformação dentro das finanças. As pessoas já estão fazendo isso. Sim, estão começando a cada vez mais se preocupar com isso. Outra coisa, as pessoas estão vivendo mais. Hoje em dia não dá para pensar que você vai viver 60, 65 anos e vai se aposentar. Então, até porque a pessoa vai estar vivendo 80, 90 anos bastante produtiva. Nas próximas gerações, a gente já vai ter pessoas falando que vão viver 120 anos e bem. Não é que elas vão estar sofrendo muito mal para viver, para ter manter os seus hábitos de vida. Então, todo o desenvolvimento da tecnologia está gerando isso. Eu mesmo gosto de dizer que eu nunca vou me aposentar. Então, as pessoas têm que parar, tirar da cabeça aquele paradigma, olha, eu vou trabalhar até 65 e vou ficar em casa assistindo televisão. Até que vai ser uma aposentadoria muito chata. O Raghuram Rajan fala no livro dele, inclusive, do capital humano, né? As pessoas vivem mais, então elas se formam aos 20 e poucos anos, elas vão trabalhar mais tempo, então elas precisam revigorar o currículo de formação própria, do seu próprio capital humano. Você tem que continuar estudando por mais tempo agora. Não, e o que nós vamos perceber é muita gente se preocupa, puxa, mas não vai ter emprego para mim quando eu tiver 65, 70 anos. Isso não é verdade. Então, vai ter emprego sim para as pessoas com 65, 70 anos, até porque as pessoas esquecem de analisar que a taxa de natalidade está diminuindo. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Isso quer dizer o seguinte, a nossa pirâmide demográfica está invertendo. Então, nós vamos ter muito mais pessoas com 65, 70, 80 anos do que jovens. Isso quer dizer que as próprias empresas elas vão ter que contratar muito mais pessoas naquela faixa etária de 60, 70 anos, 80 anos para desempenhar as funções do que os jovens que ele contratava tradicionalmente. E tudo isso está gerando uma mudança enorme na forma com que nós que estudamos finanças estamos desenvolvendo modelos. Então, cada vez mais, os indivíduos têm que olhar para as finanças com muito carinho e ficar atentos ao que está acontecendo. Exatamente. Bom, professor, muito obrigado pela sua contribuição. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.